Então, no segundo bloco, o tema de hoje é liderança e eu prometi falar sobre quais as características de um líder e especialmente eu vou falar, claro, sobre PNL, sobre programação neurolinguística e incluindo algumas questões muito interessantes. O livro Manual do FBI é um livro de como, isso é um livro bem recente, né, que ele coloca algumas coisas de como é que você tem um comportamento de um líder, como é que tu capacita pessoas, características de um líder, e um líder é a apresentação, como é que você chega, né? Então tem várias questões. Uma questão do líder sempre é empático, né? Vamos falar por partes aí, um líder é empático, ele tem empatia, ele, como Jesus, compaixão pelas pessoas, nós temos empatia, nós gostamos de estar com as pessoas. E uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer, sabe o que é? Sorrir. Mas tem que sorrir realmente e com verdadeiro, né? Tem que ser real a coisa, tem que ser lá de dentro. E houve um pesquisador chamado Napoleon Hill, lá em 1900, ele colocou umas coisas muito interessantes. Ele escreve um livro chamado A Lei do Triunfo, bem grossinho, 500 páginas. Ele foi contratado para pesquisar pessoas com grana, pessoas de sucesso, que tivessem não só dinheiro, mas tivessem sucesso na vida, tivessem boa vida familiar, que tivessem paz interior. E ele entrevistou milhares de pessoas e foi excluindo, até chegar num determinado ponto em que havia as pessoas tendo sucesso em todas as áreas da vida. Né? Se é só dinheiro, bom, é mais infeliz das pessoas, porque o dinheiro vai embora, as traças corroem, né? Os bancos podem tirar e a bolsa cai. Mas quando você é um líder completo, quando você é uma pessoa realmente com sucesso em todas as áreas, aí realmente pode acontecer algo diferente. E o Napoleão Hill, em 1900 e quebradinhos, aí ele escreve A Lei do Triunfo. E ele fala, primeira regra de um líder, né, de uma pessoa de sucesso, personalidade agradável. Entra aí, então, sorriso. É impossível você chegar num lugar e não resistir a um sorriso. Experimente, você tem uma fila, você vai ter que ser atendido, você vai ter que... Tem um monte de coisas. Quando você olha para a pessoa que vai lhe atender, sorria. É impressionante o resultado que se faz. Sorriso é tão importante que tem pesquisas novas aí que colocam de uma maneira importante o seguinte, sabe aqueles de telemarketing que ficam incomodando a gente o tempo todo? Eles fazem aquilo com sacrifício, porque você escuta na voz, você percebe que eles estão já exaustos, estão odiando o que estão fazendo. E você odeia mais ainda quando ficam lhe ligando, né? E a pesquisa foi o seguinte, você vai falar com as pessoas por telefone e você vai sorrir. Mas a pessoa está no outro lado da linha, como é que simplesmente ela vai ver? A pessoa vai sentir. É impressionante. Quando você atende o telefone, faça o teste. Você precisa pedir algo para alguém, você precisa conseguir alguma coisa. Sorria no telefone. A pessoa no outro lado da linha, ela vai entender, ela vai perceber, o inconsciente dela vai saber que você tem uma coisa diferente do que as outras. Porque normalmente as pessoas estão mal-humoradas, não é assim? Mas ainda o Napoleão Hill coloca mais uma questão, ele fala sobre personalidade agradável. Ele conta que ele recebe, ele como diretor, editor-chefe de uma revista, ele tinha vários artigos e recebe uma senhora de idade que vem e conversa com ele, elogia o trabalho dele e coloca ele tanto, vem sorrindo, vem faceira da vida com ele, colocando e discutindo realmente sobre os textos que ele havia escrito. E ainda complementando, disse, olha, foi fantástico, você escreveu isso e aquilo, e ele ficou tão abismado, ele que era treinado para fazer isso, ele acaba sentando a mulher na cadeira dele, e você sabe que o pessoal tem uma técnica muito grande, sempre que eu sou chefe, eu ponho uma cadeira maior para mim.
E para os outros eu ponho uma cadeira um pouco menor, porque mostra que eu sou o big boss, né? Eu sou o grande chefe. E ele inverteu a coisa e colocou a mulher no outro ponto e depois ele reflete sobre o que aconteceu. Toda vez que você elogia com sinceridade, aliás, quantos elogios você recebeu hoje? Tá, pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite. Recebeu algum elogio? Na semana, recebeu também? Então imagina o impacto que dá em alguém que é líder, ele simplesmente, sendo legal com a outra pessoa, elogiando alguma coisa legal, todo mundo tem algo para ser elogiado. Simplesmente a pessoa não está acostumada, você consegue, você se torna líder quando você é empático com a pessoa. Lembra, sorriso, né? Mesmo no telefone, elogiando, mas elogio sincero. E aí você consegue perceber uma coisa impressionante. Bom, falar sobre uma terceira coisa. Sabe o que é um líder? O líder é uma pessoa que tem um sonho e ele percebe que sozinho ele não consegue alcançar aquele sonho. Então ele vai ter que ter pessoas. Máquinas não resolvem, computadores não resolvem, o que faz a diferença, mesmo na era tecnológica que nós vivemos. Não é assim? Ainda o tete a tete, você falar com a pessoa, mesmo porque textos, pode se escrever qualquer coisa e a outra pessoa interpreta de outro jeito, e a maioria das pessoas nem lê tudo, lê a primeira frase, a segunda frase talvez, e o resto não leu e acha que entendeu. Então, você precisa se comunicar como pessoa. O líder, simplesmente, ele tem um sonho, ele cria metas. E ele consegue convencer outras pessoas a comprar a ideia. A comprar a ideia e seguir isso aí, né? Eu tive um sonho, Martin Luther King, nos Estados Unidos, fez aquela revolução. Quer dizer, todos os grandes líderes eles tiveram um sonho. Então, você lembra, nós já falamos sobre sonho. Qual a diferença entre sonho e meta, né? Primeiro, eu tenho que definir o que especificamente eu quero alcançar, né? Eu tenho que botar data. No calendário não existe um dia. Eu tenho que ter data para aquilo lá. Eu tenho que seguir passos, eu tenho que saber exatamente aquilo que eu quero fazer, ponto a ponto, até chegar na minha meta. Eu preciso imaginar, a meta tem que estar pronta dentro da cabeça da gente. Se a gente não tem nada pronto na cabeça, não tem ideia do que vai acontecer, não vai acontecer, né? Eu falei numa determinada situação sobre os engenheiros de Itaipu, né? Eu visitei em 1980 Itaipu e olhei aquilo lá, pensei, não, daqui não vai sair essa grande represa que é para sair, mas ela aconteceu sim, e pode ver, e olha o faturamento daquele trem monstruoso, né? E está lá, porque foi pensada, foi imaginada, né? Vai ter percalços? Depende de quem? Depende de governos, depende de outros países, depende dos ETs, sei lá, depende de ti, né? Depende de ti, se precisa de mais gente, depende de como você vai ser um líder para juntar pessoas junto, para ter pessoas junto com você, para você alcançar aquilo que você, afinal de contas, se propõe. E tem que valer a pena, né? Tem que valer a pena. Porque vai ter um monte de contrapontos, vai ter um monte de gente dizendo que tu não consegue, vai ter um monte de gente dizendo isso aqui não presta e assim vai. Mas se você acredita, aí sim você consegue. Então, características de líder, voltando, sorriso, personalidade agradável, metas, convencer pessoas. E aí a gente chega num ponto muito importante. Como é que eu convenço pessoas? Como é que eu faço empatia? Né? Tem muitas coisas que a gente pode fazer, a PNL nos ajuda muito. Por exemplo, tem uma questão chamada rapport, ou report, né? Que é o ato de você se colocar com o seu corpo parecido com a outra pessoa. Você não pode nunca, aliás, nunca pode imitar uma pessoa, mas você pode fazer os mesmos gestos que a outra pessoa faz. Se você não precisa fazer exatamente como se estivesse na frente de um espelho, imitando tudo, porque imitação é que nem macaco, e aí estragou.
né? Mas você colocando o teu corpo de acordo com a outra pessoa, simplesmente você tem muito mais chance de conversar com a outra pessoa. Outra questão é a tonalidade de voz, né? Você tem uma tonalidade de voz, você precisa perceber como é que a outra pessoa fala, a velocidade que ela coloca as palavras, o jeito que ela fala. Nós tivemos um programa em que eu falei sobre o visual, né? As pessoas que olham muito para cima, elas têm imagens o tempo todo. As pessoas que olham para as laterais, porque elas se concentram muito na tonalidade de voz. Tem as pessoas que olham para a direita e para baixo, estou falando dos normocaptantes, né? Que têm as sensações, então pessoas que precisam com que você encoste nelas, porque aí você vai ter uma comunicação eficaz, senão você não vai ter comunicação com ela. Você precisa também perceber que existem pessoas que refletem muito e você tem que ter muito argumento, né, sobre aquilo que você quer trazer para a outra pessoa. Então, características de um líder na comunicação é se portar com o outro, né? Em Roma, faça como os romanos. É uma grande questão. Eu preciso ser parecido, nós não gostamos de gente diferente da gente. Nós gostamos de gente que é igual a gente. Então, quanto mais parecido eu fico com a outra pessoa, melhor vai ser. Existem outras pessoas que têm um jeito, são grandes, uma questão de crenças, tem questões de comando interna dela. Tem pessoas que são poder. Você já deve ter percebido, tem pessoas que mandam o tempo todo, nunca por mal. Mas elas têm um dom de comando e elas estão comandando o tempo todo. Se você não se colocar humildemente diante dessa pessoa, simplesmente você não vai ser aceito por ela, né? Se essa pessoa é regida por poder e ela quer mandar o tempo todo, você tem que dar até ideias e dizer que foi ela que fez, né? Então você está se comunicando de uma maneira interessante. A grande maioria das pessoas são pessoas que querem ajudar. Se você não pede ajuda para elas, elas ficam ressentidas, elas ficam magoadas com você. Então você precisa justamente conseguir pedir ajuda. E as pessoas querem ajudar. No geral, se você olha nas igrejas principalmente, há pessoas que literalmente elas vivem, elas não conseguem respirar se elas não puderem colaborar com algumas coisas. E existem outras pessoas que são crânio em resultados. Se você consegue convencer uma pessoa com resultados e consegue estimular ela e consegue fazer com que ela tenha um desafio na vida, ela vai ser o maior aliado que você pode ter. E justamente se você tem metas, você tem um objetivo, você quer ser um líder, simplesmente você precisa saber lidar com as pessoas. Caso você não saiba ainda, é hora de aprender. Tem coisas muito simples, eu já venho indicando há várias vezes aqui com você, o livro Poder Sem Limites, do Anthony Robbins. Isso está cheio, pega emprestado, ali você vai ter, né, são questões bem simples que vai trazer algumas questões fáceis que você pode aplicar. Outra é fazer curso de PNL, nós estamos pensando no final de fevereiro, início de março, lançarmos um practitioner em PNL, onde a gente traz tudo isso aí e consegue resolver muitos entraves que a gente tem na vida. Bom, falei hoje então sobre ser líder, o que é ser líder, né? Ser líder é uma pessoa normal como qualquer outra, mas que é esperta em algumas coisas, tendo visão, tendo uma personalidade agradável, conseguindo agregar pessoas. Se você já é assim, parabéns. Se não é, venha com a gente, leia e aprenda como lidar com gente. Ok? Até a próxima.